Sabe, tem uma pessoa na Bíblia que nós podemos olhar para ela e encontrar diversos erros de coisas que fez. E essa pessoa é Davi. Davi, nós encontramos diversas situações e coisas que ele fez, e é costumeiro de nossa parte dizer que pecado é fazer algo errado. Bom, é verdade. Mas esse mesmo Davi, talvez teve tantos ou mais erros por não fazer alguma coisa. Portanto, fazer algo errado sim é pecado, mas deixar de fazer algo certo também é. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, eu quero te dizer que esse Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E que eu e você ainda não estamos no nível dele. Pastor, mas você diz nas primeiras palavras que talvez é um dos que mais errou por fazer e um dos que mais errou por não fazer, e agora diz que nós não estamos no nível dele. Como assim? Te explico. Davi descobriu duas preciosidades tremendas. Uma, arrependimento. Arrependimento. Davi era capaz de aceitar o confronto. Davi era capaz de aceitar quando alguém lhe corrigia. Davi não tinha calafrio quando escutava a palavra pecado. Antes, abria o coração para receber a exortação. E você como é? Davi aceitava ser corrigido. Davi aceitava ser confrontado. Davi estava sempre aberto ao arrependimento. Esse é o primeiro segredo dele. E o segundo, a maior preciosidade, talvez podemos pregar novamente sobre isso algum dia, mas já preguei numa CRV sobre isso. A maior preciosidade de Davi era a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mesmo sendo alguém do Antigo Testamento, na hora de clamar a misericórdia de Deus, em primeiro lugar, ele não clamava por si mesmo, em primeiro lugar, ele não clamava pelo reino, em primeiro lugar, ele não clamava por bens. A primeira coisa do seu clamor era: não retires de mim o teu espírito. Porque para ele, a coisa mais preciosa que existia era o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, se esse homem errou, e errou bastante, ele tinha uma coisa: arrependimento e desejo pela presença do Espírito Santo. Amém? Vamos lá então falar um pouquinho a respeito dos pecados de omissão. Tiago 4,17. Tiago capítulo 4, versículo 17. Se você está anotando, quiser anotar. Diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Fácil, né? Dá até para decorar. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Consegue dizer junto comigo? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ok. Pecado de omissão. E uma das áreas onde Davi foi omisso foi em relação ao seu grande general chamado Joabe. Talvez o maior general citado na Bíblia. Ele muitas vezes passava dos limites e desobedecia o Davi. Como diz o guri de Uruguaiana, Silvia Helena me ajuda a resolver todos os problemas que eu não tinha antes de casar com ela. Assim era o Joabe. Ele ajudava a Davi resolver todos os problemas, especialmente aqueles que ele não tinha antes de ter o Joabe. Era aquele cara que você podia dizer assim: metade do meu reino é devido ao Joabe, e metade das tretas também.
Grandes vitórias, mas também grandes problemas. E talvez se nós perguntássemos ao grande general Joabe como era a relação dele com Davi, provavelmente ele diria o seguinte: mas eu dei a vida por Davi. Mas eu me dediquei a vida inteira pelo reino. Eu me dediquei a vida inteira por Davi. É verdade. Ele deu tudo que suas mãos faziam por Davi e pelo reino. Mas jamais deu o coração. Ele fazia, mas ele não era. Ele fazia o quê? A espada. Mas ele não era o quê? Leal. Ele obedecia tudo que Davi mandava, desde que ele tivesse de acordo. Quando era uma ordem que ele não achava a melhor, ele não obedecia. Assim era o coração desse homem. E diz a Bíblia, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 3, 24 até o 27, 2º livro de Samuel, capítulo 3, 24 ao 27, lembrando que as palavras que eu prego aqui, depois eu coloco o esboço, o vídeo e o áudio lá no missões.org para que você possa ler, ouvir e ver novamente. Diz assim, 2º livro de Samuel 3, 24 a 27. Então Joabe foi falar com o rei e disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir. Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganá-lo, observar os movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Seirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. Era uma época onde Davi era rei sobre Hebrom, Saul já havia morrido, e Davi estava num movimento para tornar-se rei sobre todo o povo de Deus do Antigo Testamento. Então Abner, que tinha sido general de Saul, agora quer fazer uma aliança com Davi. Ele vai até Davi, eles fazem as pazes, e inclusive Davi pretendia dar funções militares para Abner, para que Abner também se envolvesse no novo governo, um governo unificado. E Davi estava feliz e as coisas estavam se resolvendo, a guerra civil iria acabar, estava tudo indo bem encaminhado, e ele então se despede de Abner. Quando Joabe fica sabendo disso, ele manda chamar Abner de volta. Não, peraí, Abner, vem cá, o Davi mandou eu te dizer mais uma coisa. Vem cá, Abner. Vem cá que eu quero te contar um segredo. E mata ele. E o que Davi fez? O que Davi fez diante disso? Uma clara desobediência, uma clara rebeldia, uma clara contradição. O que Davi fez? Ficou brabinho. Ele amaldiçoou Abner. Aliás, Joabe. Ele ficou indignado, ele ficou com raiva de Joabe, e ele começou dali para frente a dizer assim: que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? Zeruia era a irmã dele, eram, no caso, os sobrinhos dele, né? Com quem ele tinha problema de relacionamento. E ele disse: que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? Ficou brabinho. E adivinha? Manteve Joabe como general. Só isso, ele só ficou brabinho. Ele não resolveu o problema. E eu sempre digo que, às vezes, por tentar evitar confrontos, nós acabamos caindo em conflitos. Por tentar evitar, vocês já ouviram aquela? Diz que o camarada lá da roça, ele um dia viu numa loja de brinquedo um trenzinho, né? Daí ele pega, derruba o trenzinho, pula em cima. Aí a pessoa: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu digo: tu tem que ver esse negócio quando cresce. Tentei laçar esses dias lá na fazenda e me levou embora. A gente tem que acabar com o problema quando ele é pequeno. Resolver a situação. Antes, nem que isso gere um pequeno confronto, para lá na frente não gerar um conflito. E essa mensagem mexe muito comigo. Porque os nossos erros de ação, eles são muito claros. Quando a gente faz alguma coisa errada, é muito evidente. Não é? Um cristão logo faz algo errado, porque um cristão verdadeiro, ele não erra de propósito. Amém? Cristão verdadeiro, quando erra, foi sem querer.
Eu sempre digo que uma coisa é você estar caminhando e tropeçar numa pedra, e outra coisa é você ver a pedra e dizer, ali uma pedra! Ó! O cristão, quando erra, não pode sair chutando a pedra. Senão você precisa voltar para Jesus, irmão. Né? Se reconcilia hoje com Jesus. A ideia é que se o cristão erra, foi sem querer, ele tropeçou na pedra. Amém? Então, o pecado de omissão é diferente. O pecado de omissão é quando a gente deixou de fazer alguma coisa. E para mim isso às vezes é uma luta, porque às vezes é mais fácil a gente não fazer do que fazer. Pensa, Davi estava se tornando rei. Davi estava unificando. E se agora ele logo diz, não, Joabe, você fez errado, está fora do governo. Você não vai ser mais o ministro da defesa. E tirasse ele. Não sei se Davi ficou com medo das consequências. Não sei se Davi não tinha alguém melhor para colocar no lugar, mas me parece que Davi evitou ali um confronto. E isso foi piorando e gerando um conflito. Você está me entendendo? Ele devia ter feito alguma coisa. Mais tarde, o filho de Davi, Absalão, ele conspira, né, contra o próprio Davi para tornar-se rei. E há uma guerra civil ali novamente, o exército de Davi contra o exército de Absalão. E Davi dá uma ordem em voz audível. Davi diz, não quero que matem meu filho Absalão. Então Absalão era um rapaz bonitão, cabeludão, diferente de mim, né, na parte do cabeludão. E ele ia correndo em cima do seu cavalo e ficou preso nos arbustos, nas árvores. E o cavalo foi embora e ele ficou preso pelo cabelo. Então, os soldados vieram e disseram assim, Joabe, olha, o Absalão está preso. E ele disse, por que vocês não mataram ele? E ele fala, porque o rei Davi disse que não era para matar. E daí o Joabe fala, eu não vou ficar aqui perdendo tempo contigo. Vai lá, finca os dardos, mata ele e pede para os demais terminarem a execução. Mata aquele que publicamente Davi tinha anunciado que não deveria ser morto. Passa mais um tempo e Davi coloca então um outro homem como general. Agora Davi teve coragem, foi lá e colocou um novo general, Amasa, colocou ele como general. E ele assume. E aí surge uma guerra e o que o Joabe faz? Vai lá e mata o novo general. Isso mesmo. Joabe vai lá e, novamente, mata o novo general que Davi havia colocado. E o que Davi fez agora? Fez nada. Ficou brabinho só. Ele não fez nada. Ele colocou a Amasa de general, o Joabe foi lá e matou a Amasa e ele disse, tá bom, então agora o Joabe é general de novo. Matou o que eu tinha colocado ali, pode ser general de novo. Ele foi omisso. Pastor, mas você tem que entender que se nem o general deu conta de enfrentar o Joabe, pois é complicado, né? Mas no final das contas ele era o quê? Ele era o rei. E cabia a ele esse enfrentamento. Difícil. Por fim, Joabe se rebela, já na velhice de Davi, e compactua com Adonias, para que Adonias se tornasse rei, mas não era esse o rei que Davi queria colocar. Davi queria colocar Salomão no seu lugar. Por fim, Davi consegue colocar Salomão no trono e diz para Salomão, Salomão, você viu o Joabe, né? Joabe a vida inteira foi uma pedra no meu sapato. Salomão, resolve isso para mim. No final das contas, quem teve que resolver foi o filho. Porque ele deixou pepino, não só para ele, mas deixou pepino para a descendência dele. Porque alguém precisa resolver os problemas. Alguém tem que fazer as coisas. E se a gente postergar, a gente só passa adiante a responsabilidade de fazer aquilo que a gente deveria ter feito. Você está me entendendo? Agora, no teu dia a dia, meu querido, o que isso fala para você? Quantas são as situações em que você está assim? É claro que cada um de nós, na sua profissão, tem os sapos a engolir, né? Você
tem certas coisas que você tem que relevar na profissão, no casamento. Eu entendo. Tem certas coisas que tem que deixar passar mesmo, é verdade. Mas tem outras que tem que ser resolvidas. Tem outras que não dá para fazer vista grossa. Tem situações que não dá para deixar passar batido. Amém? Eu conheço pessoas que tinham problema de violência doméstica dentro de casa e não queriam fazer nada. Queriam deixar assim. Não. Não dá para deixar assim. Violência doméstica tem que ser resolvida. Amém? Às vezes a pessoa está com problema de possessão demoníaca. Demônios agindo ali e ela... Não, vamos deixar quieto para não piorar. Não. Não tem nada de deixar quieto. Vamos enfrentar esse general. Amém? Porque a Bíblia diz que o demônio se comporta como um valente até que ele acha outro mais valente que ele. E você, cheio do Espírito Santo, é valente. Amém? Amém? Você tem que ser mais valente que os espíritos malignos que se levantam contra a sua vida. Você tem que ser o rei naquela situação. Se é o teu filho que está sendo atacado pelas trevas, você precisa exercer a autoridade de pai e de mãe. Se é na tua empresa, se é nos seus negócios, enfim. Tem que ser feito alguma coisa. Amém? Às vezes tem gente que vê que o casamento, se continuar desse jeito, vai dar divórcio. Mas em vez de entender esse momento e tentar resolver, vai empurrando com a barriga. Vai deixando para depois. Não vou resolver agora, porque eu não estou com cabeça para isso. Aí passa mais uma semana. Não, vamos levando assim, daí passa mais uma semana. Não, mas essa semana melhorou e passa mais uma semana e não resolve. E daí, de repente, o fulano e a fulana separar do nada. Não existe divórcio do nada. Divórcio é uma construção. Desviar-se da fé. Ninguém cai da fé de uma hora para outra. Cair da fé é uma... Não dá para dizer que é uma construção, não. É uma deconstrução. Como diz o Luciano Subirá, crente não cai. Ele vai caindo. Você precisa bater na mesa e enfrentar essa situação. Não, eu não vou deixar meu casamento acabar. Vou começar a fazer alguma coisa agora. Amém? Alguma coisa tem que ser feita agora. Às vezes as pessoas não param para perceber a seriedade da situação. Porque, querido, mais importante que você ajudar no ministério, no sentido de evangelizar os outros, no sentido de evangelizar as pessoas da rua, no sentido de até mesmo de ofertar, é você cuidar da sua família. Você é casado, você tem filhos, cuidar da sua família. Então, se o teu Joabe hoje é uma situação no teu casamento, resolve isso. Tá? Terça-feira te espero aqui, em nome de Jesus. Resolve. Não aceite que as coisas vão indo de mal a pior. Amém? Talvez você olhe para as suas finanças hoje e vê que o endividamento está cada vez maior. Você olha e vê que não dá para sustentar o padrão de vida que você está vivendo e você diz, tem que ser feito alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Hahaha, que legal, eu tenho que fazer alguma coisa. E vamos comer mais uma picanha. Ué, não foi o que o Davi fez? Pois é, ele matou o general que eu coloquei. Vai lá então, Joabe, já que tu matou ele lá, o cara que eu gostava, tu matou ele, então luta lá, continua de general. Está vendo que o endividamento está constante? Alguma coisa tem que ser feita. Tem que parar e enfrentar essa situação. É que às vezes esses assuntos são cabulosos. Falar da dificuldade dentro do casamento, falar da dificuldade financeira, falar de questões na criação dos filhos, às vezes é cabuloso, às vezes é complicado. Falar de amizades que estão te trazendo mais malefícios do que benefícios. Em vez do Davi ficar só dizendo, esses filhos da zeruia, essa minha irmã é um prego. Ele tinha que fazer alguma coisa. Reclamar, botar a culpa nos outros, botar a culpa no patrão, botar a culpa no governo. Botar a culpa no clima. Não. Você precisa fazer alguma coisa. Porque aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz,
nisso peca. Falando em alimentação, às vezes até a saúde. Se você continuar levando o estilo de vida que você está levando, quantos anos você vai viver? Se você continuar mantendo o mesmo tipo de alimentação, de atividade física, quanto tempo você vai durar? Quantos anos o Senhor vai poder usar você como instrumento de Deus nessa terra? Então, às vezes, você tem que parar e dizer, opa, eu tenho que resolver essa questão da minha alimentação, dos meus hábitos. Eu tenho que ver onde isso vai dar. Alguma coisa tem que ser feita. Como eu disse antes, às vezes alguns percebem que certas amizades estão fazendo muito mal, mas tem medo de bater aquele papo com o amigo, com a amiga, ou de, se for necessário mesmo, até dar um pouco de espaço. Porque a Bíblia diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Lembra da história do Jacó que eu contei aqui? Ainda tem aqueles que perceberam que precisam de um terapeuta, precisam consultar. Mas vão postergando, vão dizendo, não, isso é coisa de doido, eu não vou nesse negócio, não estou tão ruim. E vão deixando para depois, e a coisa vai piorando. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa enfrentar. Ainda aqueles que perceberam, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso seguir o Senhor, eu preciso estar numa igreja, eu preciso. Mas vão deixando para depois. Vão dizendo, quando terminar esse semestre da faculdade, aí eu busco Deus. Quando eu conseguir a minha promoção no emprego, aí eu busco Deus. Quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo. Não, é que agora, eu arrumei uma menina dos meus sonhos, a hora que a gente terminar, porque ela não gosta muito desse lance de igreja. E aí Deus vai ficando para a sobra, para o depois. Mas você sabe que tem que fazer a coisa certa. Então faça. Então faça. Amém? E aí, por último dessa primeira lista, aqueles que perceberam que alguma coisa tem que ser feita sobre os filhos. Pois é, esse é o segundo assunto do Davi. Davi deixou de fazer muita coisa pelos filhos. Como eu comecei a mensagem dizendo, o nível de arrependimento que ele tinha e o desejo pelo Espírito Santo são maiores que tudo isso. Mas se até ele tinha essas lutas e dificuldades, o que sobra de nós? Amém? As famílias daqueles tempos não eram como as de hoje em dia. Hoje em dia, nós temos o curso Família Cristã, começa terça-feira. Nós temos tantas outras coisas, ferramentas de Deus, para aprender sobre família. Davi não tinha nada disso. Davi tinha um pai que mal lembrava que ele existia. E Davi, um dos seus filhos, chamado Amnon, se apaixonou. O guri ficou com aquela, a gente chama, paixonite aguda. O guri ficou extremamente apaixonado, ao nível que eu falei na outra mensagem, ao nível de vender tudo por aquela pérola. Ficou totalmente apaixonado, mas no sentido de loucura. Ficou tão apaixonado que ficou doente de paixão. Filho do Davi, Amnon. Por quem? Pela irmã dele. Maluquinho. E aí o pai vai visitar ele, ver como é que ele tá. Davi vai visitar e ele diz, ai pai, eu tô tão doentinho. Se a minha irmã fizesse um bolo para mim, eu ia ficar bom. Sinceramente, eu acho que Davi sim foi omisso com Amnon. Qual pai tem um jovem filho e não ensina ele sobre santidade e sexualidade? Não ensina para ele princípios? E o que acontece? Quando a irmã chega para oferecer o bolo que o irmão pediu, ele segura ela e viola ela. E depois de consumar o ato contra a sua irmã, ele diz, sai daqui que eu nunca mais quero te ver na vida. E ela disse, tu é maluco? Olha o que tu fez comigo e agora vai me chutar para fora da tua casa. Chamou um dos empregados e disse, arranca tira ela daqui e joga ela porta fora. A menina sai, coloca a cinza na cabeça,
rasga as indumentárias, as roupas de fora, sai chorando. E o irmão dela, o Absalão, vê aquilo tudo e diz: vem cá, minha irmã. Vem, fica aqui na minha casa, eu vou ajudar você nesse período de vergonha. Segundo Samuel 13, 11 e 12 diz: mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. Então você tem um filho de Davi violando a própria irmã e depois enxotando ela de casa. O que você acha que Davi fez diante disso? Segundo Samuel 13, 21. Ao saber disso, o rei Davi ficou furioso. Ficou furioso e só ficou furioso. Meu Deus. Talvez você já tenha feito isso. Eu sei que eu já fiz isso. Diante de situações difíceis. Diante de situações que são osso duro de roer. Diante de situações que você sabe que tem que fazer alguma coisa. Aí você fica brabinho, fica furioso, fica irritado e faz nada. Tá certo que fazer algo possuído de raiva não é uma boa. Pode dar uma baita zebra. Mas então vai para casa, respira, toma um copo d'água, conta até 10. Lê um pouco a palavra, ora, fala com o teu discipulador. Mas depois faz alguma coisa, meu irmão. Davi tinha que ter ido lá bater um papo com o filho dele, com Aminon. Talvez levado ele para as autoridades e dito: ó, autoridades, eu não vou me meter porque eu sou pai. Julguem vocês o que acham que deve acontecer com meu filho. O crime dele é esse. Julguem ele. Porque o que ele fez foi terrível. Mas Davi ficou brabinho. Eu não achei na Bíblia um lugar onde diga que ele foi atrás da filha. A filha precisava do pai nessa hora. A filha precisava de um amigo. A filha precisava de ajuda. A filha precisava de oração. A filha precisava de todo o apoio do mundo, mas não se fala mais na guria. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, isso peca. Porque além de que às vezes erramos por não confrontar aquele que precisa ser confrontado, às vezes erramos por não ajudar aquele que precisa ser ajudado. Não ajudar. E o outro irmão, então, leva ela para casa. Não podemos deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito dentro da nossa casa e ficarmos de braços cruzados. Ei, o que tem acontecido dentro da tua casa? Que você sabe que está errado, você sabe que alguém tem que fazer alguma coisa, mas você tem que ficar de braços cruzados. Eu não estou falando aqui para acabar com o teu casamento, para você só ficar brigando em casa, porque um bom casal entende que eles não estão numa disputa, eles são da mesma equipe, amém? Então é se ajudar. Mas você está percebendo que tem coisas que estão acontecendo na sua casa que não dá para deixar passar mais. Alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que fazer alguma coisa. E se esse alguém é você, que tem que fazer alguma coisa? Você está me entendendo? 2 anos depois, Absalão, irmão da Tamar, encontra uma oportunidade. Ele diz: Davi, meu pai, eu quero fazer uma festa lá em casa, vamos lá todo mundo. E Davi diz: não quero dar trabalho para ti. Então diz pro meu irmão Aminon ir lá na minha casa, na festa. Como que o Davi não desconfiou que tinha treta ali? O cara tinha forçado a irmã dele, como que ele não desconfiou? Absalão faz a festa, 2 anos ele maquinou e matou o irmão. Absalão matou Aminon. E o que Davi fez? Segundo Samuel 13, 38 e 39. Depois que Absalão fugiu para Jesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou. O que ele fez? Ficou brabo. 3 anos. Não, agora ele não ficou bravinho, agora ele ficou brabão. Foi 3 anos
brabo. Que legal, né? Resolveu o problema. Não. Não resolveu nada. Um irmão matou o outro. Não, mas agora eu fiquei mais brabo ainda. Fiquei 3 anos brabo. Resolveu? Nada. Então você ser o brabão não resolve nada. Você ficar de beiço não resolve nada. Você só fugir do assunto não resolve nada. O problema continua lá. Alguma coisa tem que ser feita. Alguém tem que fazer alguma coisa. Você está me entendendo? Ele não faz uma reunião familiar. Ele não chama para conversar. No total, depois o guri volta para o país e todo o rolo. Resumindo, Davi passou 5 anos sem falar com esse filho. E aí ele vai, vê o filho 5 anos depois, eles se abraçam, se beijam, tchau, ficou por isso. Não houve uma conversa sobre o assunto, só ficou por isso. E aí Absalão inicia uma campanha política para derrubar o pai. Ele começa a chamar as pessoas e dizer assim, qual é a sua causa? Tal e tal. Se eu fosse rei, eu já tinha resolvido isso para ti. Que pena, né? Que meu pai não consegue. Ele é tão ocupado. Mas eu poderia resolver isso para você. Até que ele dá um golpe e assume o reino. E aí aquela história que nós ouvimos antes, que Joabe mata Absalão. Às vezes um problema não resolvido se torna a semente de onde nasce uma árvore inteira de contendas. Vou repetir para você guardar. Às vezes um problema não resolvido, ele se torna a semente de onde nasce uma árvore inteira de contendas. Você vê que um problema familiar foi emendando no outro? Um problema foi emendando no outro e Davi enfrentava todos do mesmo jeito. Ele ficava bravo. Que machão. Com todo respeito ao rei Davi. Acontece que essa saga de Davi com seus filhos, ela ainda não havia acabado. Tem mais. Adonias, agora, ele diz, agora eu vou ser rei. O pai está velho. O pai está velhão, eu vou assumir o trono. Davi diz, não, Salomão vai assumir o trono, mas Adonias se autoproclama rei. E diz a Bíblia, em 1 Reis 1,6, seu pai nunca havia lhe contrariado. Algumas versões dizem, seu pai nunca havia lhe dito não. Nunca tinha perguntado por que você age assim. Adonias tinha a boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Por qual motivo Davi nunca disse um não para esse filho? Talvez por remorso em relação aos filhos que já tinham morrido? Talvez por medo de ser rejeitado por esse filho? Fato é que Davi simplesmente nunca disse não, filho, não. Pecado de omissão. Pecado de omissão. E agora, o velho Davi, ele precisa lidar com a área da vida que nem o jovem Davi soube lidar. Sabe qual? Família. Davi sabia enfrentar leões. Davi sabia enfrentar ursos. Davi sabia matar gigantes. Davi sabia enfrentar exércitos. Davi sabia lutar contra déspotas endemoniados, malucos. Mas ele não sabia lidar com a própria casa. E algumas pessoas, elas fazem isso. Elas não sabem lidar com a família. Então elas se escondem atrás do trabalho. E elas trabalham para ficar fora das questões familiares. Outros estudam para se esconder das questões familiares. Outros cozinham, limpam. Assistem TV, passeiam, tentam de alguma forma fugir das questões familiares. Porque as questões familiares às vezes são bem difíceis. Davi matava leão, Davi lutava, Davi matava urso, mas Davi não repreendia Adonias, não dizia não para Adonias. Talvez você está fazendo de tudo para se manter ocupado, para fugir, sabe do quê?
Diálogo. Acompanhe o raciocínio. Monólogo é quando uma pessoa fala. Diálogo é quando duas pessoas falam, ou mais. Tem gente que foge de falar e ouvir. Falar e ouvir. Falar e ouvir. E essa foi a grande treta da vida de Davi. Excelência em várias áreas, omissão em tantas outras. Talvez Deus hoje está te chamando para firmar posição em diversas áreas da sua vida onde você ainda não firmou posição. E aí eu digo novamente, eu não estou falando para você não ser alguém que suporta dificuldades, porque eu já disse, às vezes na família, no casamento, no emprego, a gente tem que suportar certas coisas, tem que engolir certos sapos, tá? Lembra disso, tá? Não vai sair aí dando uma de loucão e depois dizendo que foi eu que falei para você fazer. Mas você precisa assumir posição no seu emprego. Talvez tenha uma situação lá que não dá para simplesmente ficar quieto, relevar. Talvez tenha uma situação que precisa ser resolvida. Amém? Talvez já chegou a hora de resolver algo lá na sua empresa. Você sabe que precisa ser feito, mas você foi deixando, foi esquivando e tem que ser resolvido. Não seja omisso. Talvez tenha algo que você precisa resolver com o seu cônjuge. Tem uma situação que você tem que tratar, tem que ser resolvida. Não dá só para passar a mão por cima. Não dá só para fazer de conta que não aconteceu nada. Tem que resolver. Talvez tenha alguma questão na criação dos filhos. Que você está tentando fazer de conta que não é nada, mas no fundo, você sabe que tem alguma coisa ali que você tem que descascar esse abacaxi. Você já percebeu que tem algo ali, mas você finge que não está vendo, para não precisar resolver. Talvez você já percebeu que tem que fazer alguma coisa em relação às tuas finanças, que desse jeito não dá, não é sustentável. E não dá para fazer de conta, né, até ver onde vai dar. Tem que fazer alguma coisa. Talvez é na tua célula. Você olha e parece que não tem mais rei naquela célula. Não tem um líder, não tem alguém. Você diz, tem que fazer alguma coisa. Talvez em relação a algum vício que você está lutando contra alguma situação que você diz, desse jeito não dá, eu tenho que fazer alguma coisa. Talvez a sua própria alimentação, talvez o seu próprio TSD, a sua própria intimidade com Deus. Tomar posição, muitas vezes não é fácil. Eu fui ministrado ao longo de muitos dias, enquanto lia todos esses capítulos. Deus foi ministrando muita coisa que eu preciso melhorar e tenho certeza que você precisa melhorar também. Tomar posição não é fácil. Porém, a omissão é cara demais. O preço do posicionamento é alto, mas o preço da omissão é maior ainda. Porque o pecado da omissão, ele traz consequências aqui na terra, mas ele também faz que a gente erre em relação a Deus. Faça aí na sua cabeça, meu querido. Ou se você quiser, chegue em casa e faça de verdade uma checklist, uma lista dos lugares onde você percebeu a sua omissão. Eu quero desafiar você. Faça uma lista. Se você quiser, pode fazer isso de forma particular ou junto com a sua família. Faça uma lista. Anote as coisas onde você tem sido omisso. Você foi relevando, deixando passar. Faça uma lista de situações que está na hora de fazer alguma coisa. Ei, estou pedindo para você, por favor, faça uma lista, tá? Pode ser no celular, pode ser num caderninho. Você vai fazer? Amém? Faça uma lista. Primeira coisa em relação a essa lista, apresente diante de Deus. E peça perdão pelos teus pecados de omissão. Segunda coisa, ore sobre isso. Terceira coisa, se você quiser, converse com o teu discipulador. Apresente para ele essas questões, essas situações. Apresente para ele e peça ajuda. E vá, uma por uma, riscando. Resolver o Joabe, risquinho do lado. Resolvi, amém, aleluia. Resolver com Adonias, risquinho do lado. Resolver com Absalão, risquinho do lado. Resolver com a Tamar, risquinho do lado. E assim
vá vencendo essas dificuldades. Amém? Tenho certeza que enquanto eu falava, muita coisa passou pela sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida agora, para que você seja esse valente, que não vai ficar só se escondendo, mas vai enfrentar essas coisas e vai resolvê-las. Sabe, por incrível que pareça, tem um livro que ele tem até ali na livraria, ele chama O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E na época antes de eu comprar meu apartamento, eu olhava uma casa, olhava outra, eu orava muito a Deus e questionava muito a Deus. E eu ficava pensando, mas por que eu não estou conseguindo adquirir? Por quê? E ficava naquela... E aí eu li naquele livro que, além de orar, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que me mexer em relação a isso. Eu não podia ser omisso em relação a isso. Então, quando eu comecei a dar passos, que nem diz o Dodge, Deus foi botando o chão. Amém? Fecha os teus olhos. Talvez muita coisa ainda não se manifestou na sua vida porque você tem sido omisso. Talvez coisas não tenham acontecido na sua vida, querido, porque você tem sido omisso. Por gentileza, Ministério de Louvor. Essa é a noite de você tomar posição. Comece a apresentar diante de Deus. Se o casal já sabe o que é que tem que ser resolvido, já estavam se olhando durante a mensagem, segure a mão do seu cônjuge aí, porque vocês sabem do que vocês estão falando. Alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a mim e apresentar essa igreja. Eu te pedi, Senhor, que não sejamos mais omissos. Eu queria que você externasse isso que está acontecendo dentro do seu coração. E você pudesse vir até aqui na frente, como um sinal de que você não quer mais ficar parado, você quer fazer alguma coisa. Para você que quer ser aquele que vai resolver as coisas, vir até aqui na frente é um passo importante. Porque ele representa uma ação que você não vai mais ficar só falando. Você não vai ficar mais só bravinho. Você vai fazer alguma coisa. Vem aqui. Vem aqui nesse lugar, aqui na frente, representando que você está se achegando ao Senhor. Se você quiser, você pode até se ajoelhar e colocar suas lágrimas diante de Deus. Eu sempre digo que somente quem coloca suas lágrimas diante de Deus pode verdadeiramente colocar o seu sorriso diante dos homens. Coloque suas lágrimas diante de Deus por essas situações que você tem sido omisso, por essas situações que você devia ter feito alguma coisa, mas você só ficou brabinho e não resolveu. Vem até aqui, querido. Eu creio que para essa mensagem é realmente importante que você venha até aqui à frente. Eu não vou pedir para ninguém orar por você aqui na frente, mas eu estou desafiando você, vem até aqui na frente, porque isso é o teu sim para Deus. Isso é o teu movimentar, o teu caminhar na direção de dizer: eu vou sair da inércia, eu não vou mais ser omisso, eu vou fazer alguma coisa. Não perca essa oportunidade, querido. É um sinal profético de que você não será mais omisso. Vem até aqui, querido, e ajoelhe-se diante do Senhor, como um sinal profético de que você não vai ser mais aquele que só fala, mas não faz nada, só fica bravinho, mas não resolve. Vem e ajoelhe-se diante do Senhor e diga: Senhor Deus, Tu és a minha única saída, Tu és a minha única opção. Vem aqui você que quer dizer: eu vou assumir posição, eu vou ter atitude de ir atrás, de resolver as coisas. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu.